Bem-vindos ao High Level Podcast, o lugar onde exploramos estratégias e histórias que inspiram para conquistar uma vida de alta performance aqui nos Estados Unidos. E hoje nós temos a honra de receber aqui uma convidada especial, a Renata Ferro, que é uma especialista na área de adaptação cultural, carreiras internacionais e consultora de imigração. Gente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela para vocês verem o nível de convidadas que a gente sempre traz aqui para o High Level Podcast. A Renata, ela é psicanalista, mestrando em administração de empresas e neurociências cognitiva, com formação em administração e certificação em consultoria de imigração nos Estados Unidos. E, além disso, ela desenvolve metodologias que ajudam imigrantes a se adaptarem e prosperarem aqui no mercado corporativo dos Estados Unidos. Renata, bem-vinda ao nosso High Level Podcast. Obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui e podendo contribuir, com informações para que mais pessoas possam vir desenvolver suas carreiras aqui nos Estados Unidos. Renata, conte um pouquinho, essa é a pergunta que eu sempre faço quando a gente abre, o nosso podcast. Conte um pouquinho sobre a sua jornada pessoal, profissional, especialmente o que trouxe você aqui para os Estados Unidos. Então, a minha jornada imigratória, posso dizer que ela foi planejada, mas ela não foi sonhada por muito tempo. Foi algo que aconteceu na minha vida. Muitas pessoas têm problemas no Brasil, já tiveram problemas na área da segurança. E uma das coisas que me motivou, a viver uma experiência fora do Brasil foi a questão de segurança. Eu sofri um assalto à mão armada e isso me deixou muito impactada e insegura em continuar vivendo lá. Eu sou mãe de 4 filhos e quem é mãe sabe, que no Brasil, ou aqui também, a gente é mãe turista, Então a gente vive nesse trânsito com essas crianças e eu sofri um assalto à mão armada com os meus filhos, então isso foi muito impactante. E a partir desse momento, a gente começou a vislumbrar a possibilidade de realmente poder estar saindo do Brasil. E aí nós viemos para os Estados Unidos fazer uma experiência, Fizemos uma experiência de 30 dias, colocamos nossos filhos numa escola particular para ver se eles se adaptariam a essa nova realidade, para que a gente pudesse planejar essa nossa vinda para os Estados Unidos. Então, assim, foi meio no susto, Foi um desejo por segurança, inicialmente, e pensando muito na questão da nossa família, dos nossos filhos, de oportunidades diferentes. O Brasil é nosso país de origem, amo o Brasil, respeito o Brasil, mas a gente sabe das dificuldades que acometem o nosso país. E a gente é sempre muito esperançoso que no próximo governo vai mudar, E muitos problemas, eles se arrastam. E então, foi o momento que nós decidimos em tentar essa adaptação em um outro país. E a gente já tinha uma admiração pelos Estados Unidos. No meu ver, além de brasileira, eu sou italiana. E é muito... Estados Unidos, eu acho que é aonde a gente se vê no futuro. Eu tenho muito essa sensação. Quando eu estou no Brasil, eu acho que aqui é o presente. Quando eu estou nos Estados Unidos, eu vejo assim, aqui é o futuro. E quando eu vou para a Europa, eu falo, aqui é o mundo velho. Então, eu carrego essa sensação. Então, eu acho que a melhor forma da gente trazer os nossos filhos para essa realidade que vai ser o futuro do mundo, realmente os Estados Unidos, ele inspira isso, É um mundo, é um país que, quando a gente está aqui, às vezes a gente acha que é tudo natural.
Mas quando a gente sai dos Estados Unidos, a gente percebe enquanto o restante do planeta está atrás dos Estados Unidos. Então, por isso nós fizemos essa escolha e pensando que se os nossos filhos pudessem já crescer, estudar nesse país, eles teriam um futuro muito melhor, né, do ponto de vista não só de oportunidades, mas eu acho que de bem-estar, de viver uma qualidade de vida melhor, um país com mais seguranças, com regras claras, regras que são cumpridas, né? Não existem só no papel, como muitas vezes a gente vê no Brasil. Existe a lei, mas a lei não é cumprida. E aqui a gente pode viver, né, isso. Então, assim, a segurança foi um ponto primordial, né, para que a gente optasse, né, pelos Estados Unidos. E esses 30 dias que vocês vieram 30 dias, voltaram para o Brasil ou já resolveram ficar? Então, nesses 30 dias, nós vivemos os 30 dias e nesse momento o coração já falou, não, é aqui. Aí nós já compramos a nossa casa, né? Porque aqui a gente escolhe tudo na planta, faz o design studio. Então, nesse momento, a gente ficou muito admirado porque os meus filhos vieram para Monte Verde. E nós locamos uma casa de vacation para ficar esses 30 dias e a gente fazia o trajetório como uma vida de residente, que é ir levar o filho para a escola e buscar. E aquilo admirou a gente, a velocidade que as coisas aconteciam aqui, né? Então, assim, a gente passava em frente de um condomínio, um dia não tinha uma casa, no outro dia a casa estava erguida. Um dia não tinha jardim, no outro dia o jardim já estava pronto e irrigado. As vias também, né, de acesso, né, crescendo muito, sempre um progresso, né? Muito. E aquilo, assim, causou um impacto muito grande na gente. E aí a gente falou assim, ó, então vamos ver, né, já uma casa. E aí já escolhemos, demos ali o down, né, que você tem que dar uma pequena porcentagem quando você assina o contrato. E depois, quando você for receber a casa de fato, é que você vai fazer o pagamento da sua entrada. E aí nós já fizemos e já se programamos para mudar no próximo ano. Então esses 30 dias foram crucial para a gente sentir se realmente era isso que nós queríamos. E aí no ano seguinte vocês vieram já de vez, planejar. Aí nós se planejamos, né? Então a gente já tinha organizado a questão, né, da casa, porque nós pensamos o seguinte, porque a gente planejou o seguinte, como que a gente vai vir? É isso que a gente quer para o resto da nossa vida? A gente não sabe, eu acho que ninguém tem essa certeza quando chega aqui no primeiro momento. Então nós decidimos que a gente viria com visto de estudante, que nós iríamos tirar o visto no Brasil, que era um visto para 4 anos, e que durante esses 4 anos a gente poderia, sim, tomar a decisão se era isso mesmo, ou se os filhos ficariam, seguissem suas carreiras, seus estudos. Eu fiz a mesma coisa, e eu digo assim, é como se eu sentisse assim, fosse sentindo a temperatura da água aos poucos, né? Botando o pezinho lá na água, para ver se as meninas iriam se adaptar. E isso é muito interessante, né? As pessoas virem também, se não tem a certeza, se não tem, né, esse sonho, como eu também não era um sonho que eu tinha antes, ter a certeza vivendo, né? Experimentando. Exatamente. Não precisa ter uma resposta, uma decisão definitiva, né? Existem formas de você vir e cada um vai escolher a sua. Exatamente. Então, assim, foi dessa maneira que aí a gente se planejou para o próximo ano, para que a gente já viesse tudo organizado, né? Com o visto correto. Com a escola. Com a escola, para viver. E os 4 filhos juntos. E os 4 filhos. Agora, como foi que você lá no Brasil, como era a sua atuação profissional e como foi que você migrou a sua profissão de lá para cá, né? Para os Estados Unidos? Você, seu marido, como é que vocês construíram isso? Então, lá no Brasil,
Meu esposo é do agronegócio e eu era empresária. Então, assim, empreendedor, né? Então, o empreendedor, ele vai empreender em qualquer lugar do mundo. Então, nesse primeiro momento, nesses 4 anos, né, como a gente não tinha permissão de trabalho aqui, nós tínhamos nossos negócios funcionando no Brasil, né? Então, como eu era o F2, então eu continuei fazendo as minhas atividades lá, né? Preparando para que se fosse realmente, se a gente fosse desenvolver a nossa carreira aqui, que a gente pudesse estar com tudo lá organizado para tomar esse passo. Então, esses 4 anos foi muito importante para isso, até para as finalizações lá e também para a gente entender o mercado americano, né? Porque o que eu vejo, né? Às vezes as pessoas, o empreendedor, ele já chega aqui querendo empreender, comprar e a gente acaba às vezes pagando um preço muito caro por isso, porque não estuda o mercado antes. Não estuda o mercado antes, não entende como que as coisas funcionam aqui e aí acontece aquelas vendas assim. Você compra um negócio e fala, nossa, o negócio vende tanto, não sei o quê. Aí você está ainda com a mentalidade do Brasil. Aí você acha que aquele negócio vai ser bom. Só que para o americano aquele negócio não é bom. Por quê? Porque existe um monte de coisa ali no meio que você não está adaptado àquilo. Então aquele negócio que você acha que seria bom, no fundo ele não é bom, então você vai perder dinheiro. Então esses 4 anos nós se dedicamos muito a entender o sistema, entender como funcionava o sistema americano, como funcionava a questão de impostos, como que funcionava o mercado, né, quais realmente os negócios que têm uma lucratividade, porque assim, às vezes os brasileiros chegam e eles acham o seguinte, vou empreender nessa área aqui, como se assim, se ele tivesse descoberto a América. E, gente, aqui não tem nada para inventar. Todas as rodas eles já inventaram. O que você precisa fazer? Você precisa, e é isso que eu trabalho muito com o imigrante, a gente conectar o seu propósito com o seu trabalho. Porque aqui você não vai ter um negócio milagroso igual às vezes você tem no Brasil. Vou começar a vender isso aqui porque ninguém vende, então vou... Não, esquece isso aqui. Faça aquilo que você possa fazer bem feito, fazer uma boa entrega e independe do produto, independe do mercado. Qualquer coisa que você fizer bem feito, você vai ser bem remunerado. Então, assim, eu trabalho com muitos imigrantes e eu vejo o sucesso profissional em todas as áreas, entendeu? Não é só o cara que, tem uma construtora, já está construindo não sei quantas casas. Não, às vezes aquele que é um vendedor, o cara às vezes está ganhando o mesmo tanto que está ganhando um empresário lá. Uma pessoa que faz limpeza de casa, às vezes ela já está tirando $15 mil mês. Então, assim, às vezes, excelentes profissionais em grandes empresas não estão tirando esse valor. Então, mas por que ela está sendo bem remunerada? Porque ela está fazendo aquilo que... E eu sinto isso nas pessoas. Aquelas pessoas que fazem com amor, que fazem com propósito, elas são bem remuneradas, sim. Elas têm sucesso financeiro nos Estados Unidos, sim. Então, não fica tentando inventar negócio. Não. Olha para você, olha para dentro de você, aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que você vai poder fazer uma boa entrega, aquilo que está conectado com o seu propósito de vida. É isso que vai te trazer diferencial. E é isso que vai fazer você ter sucesso na sua carreira aqui nos Estados Unidos. E você percebe, né, falando nessa linha de propósito e de identidade, tanto pessoal que está ali, né, casada com a identidade profissional da gente, você percebe que muitos imigrantes vêm para cá
e perdem essa essência, perdem esse propósito e se perdem por isso? Então, é uma das coisas que eu trabalho muito, a descoberta da identidade, né? A identidade pessoal, porque a nossa identidade pessoal, ela está ligada à nossa identidade profissional, né? Vamos falar de uma área de um médico. O médico, ele pode ter o título que ele for, mas se ele, como ser humano, na identidade dele, se ele não for uma pessoa bem resolvida com ele mesmo, ter uma inteligência emocional, ele não ser uma pessoa empática, ele não vai ter o sucesso que ele poderia ter. Por quê? Porque o paciente vai lá uma vez e às vezes ele é mal recebido ou não dá conexão, ele não vai voltar lá. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, com um profissional da saúde. De repente, o outro pode não ter o título que o outro tem, mas uma pessoa maravilhosa, que só de você conversar com ele, você já sai de lá curado. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que começar a entender mais o quanto a sua identidade está ligada com a sua identidade profissional. É você se descobrir quem você é, né? Porque isso... É o autoconhecimento que a gente tem falado muito, né? E a gente vê as pessoas falando muito e que muitos ainda acham que bobeira, eu me conheço. Mas será, né, que você se conhece o suficiente? Porque quando você vem para outro país, eu acho que isso fica ainda mais claro, né? A necessidade de você se conhecer e se conectar com esse novo país, não perdendo a sua essência. Entendendo que você, sim, é um estrangeiro aqui, mas que você pode se adaptar a uma nova cultura, a uma nova realidade, pode encontrar o seu lugar no mundo sendo você. E é uma das coisas que eu trabalho muito com os imigrantes, é essa questão dele se conhecer. Porque quando nós estamos no nosso país de origem, nós estamos dentro da nossa estrutura toda familiar. Então, a gente está ali se misturada com os nossos pais, com os nossos irmãos, com as nossas parentelas todas. Perfeito. E muitas vezes a gente carrega uma identidade que não é nossa, mas sim dessa estrutura familiar. A maioria das vezes, né? Eu acho que sempre, se não falar sempre, né? Aí, por que, né, às vezes eu uso tanto a psicanálise? É justamente para entender esse processo, né? Porque na psicanálise isso é o complexo de Édipo. É o momento da simbiose que a gente vive com a nossa parentela. Então, o que acontece? Quando você chega aqui e você está só você, o seu marido, os seus filhos, aí você está na sua verdadeira família e olhando para você mesmo. Por quê? Aqui não tem como você estar se misturada com a sua mãe, nem com o seu pai. De repente, no Brasil, às vezes tem pessoas que misturam a identidade com a empresa que trabalham. Então, assim, eu sou o fulano na empresa tal. Verdade. Chega aqui... Não é mais. Não é mais. Aqui não é mais. Então, aqui quem que sobrou? Você. Você. Então, assim, a gente percebe que, inclusive, há muitos problemas de relacionamento de casal. Porque no Brasil, às vezes as mulheres elas estão muito escondidas atrás da figura masculina. E é impressionante quando chega aqui a facilidade que as mulheres têm em ir para o mercado e se sobressaírem. E isso começa a causar um conflito dentro de casa com o homem. Começa a causar um grande conflito. Por quê? Porque no instinto da mulher, ela já está esse instinto de sobrevivência. Então, ela chegou num local novo e que ela depende ali de proteger os filhos. Ela vai para a luta mesmo, entendeu? Ela coloca a cara dela, tapa, e aí ela começa a descobrir. Ela começa a se descobrir e ver o potencial que ela tinha que estava escondido. Ele estava mascarado. É lindo, né? Ele estava mascarado, né? Por trás, às vezes, do marido, da própria família. Por trás de um sistema que é acostumado a isso, né? Exatamente. E aí, essa mulher começa a se sobressair. E aí pode dar o conflito entre o marido e a mulher. Por quê? Porque o homem, eu percebo que ele tem uma dificuldade muito maior de se adaptar no mercado. Porque no Brasil, ele já tinha atingido
um ápice de carreira. E de repente ele chega aqui... Tem que voltar um pouco. Ele vai ter que dar passo para trás. Para depois dar para frente, né? Mas pra ele depois, só vê aquele primeiro momento e aí já se assusta. E naquele primeiro momento ele vai ter que voltar um pouquinho. Ele vai ter que provar de novo que ele é bom para ele começar a seguir. Mesmo porque a gente tem a máxima, né, que é muito real, que o sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. Então, é algo que, na verdade, dentro da carreira, você está sempre em constante provação. Mas quando a pessoa faz uma carreira dentro de uma empresa que está lá há 10, 20 anos, ela já ocupou um lugar de destaque que, ao sair e se deparar de novo com o mercado e ter que recomeçar, ela se assusta, né? E isso que acontece muito aqui. Exatamente. E aí é isso que eu percebo, essa dificuldade. Então, assim, eu sempre trabalho muito, né? Os meus imigrantes, para que eles tenham essa consciência, né? E entender que isso faz parte do processo. Então, quanto mais consciente você tiver do processo, mais fácil você vai passar por ele. Por quê? Porque... Você sabe, eu estava aqui pensando, eu estava falando e eu estava pensando na minha história um pouquinho, me conectando com o que você está falando e pensando na minha história. Eu conheci meu marido fora do Brasil, né? Eu conheci meu marido em um ambiente totalmente, assim, adverso, que foi em Angola, né? Ele fazendo obra, eu chegando lá também para cuidar da parte de contratações da obra e do administrativo da obra, e uma obra que era emblemática para Luanda, e chegando lá eu conheci ele fora da família. Então eu conheci a identidade do meu marido, a essência dele, sabe? E aí, eu não conhecia a família dele. Então, depois de 1 ano de namoro, fui conhecer a família. E quando eu conheci de novo o meu, na época, namorado, né? Dentro do ambiente familiar, eu me choquei. Eu falei, quem é essa pessoa que eu não conheço? Né? Que é o filhinho da mamãe, que é aquele cara que é o mais novo da família, meio que protegido, né? Que as pessoas dentro do berço dele familiar enxergavam ele de uma forma que, na verdade, ele não é. E isso foi um choque entre nós e a gente quase termina o namoro por causa disso. Foi o inverso, né? Uhum. Então, você foi falando, eu fui lembrando dessa minha história e me conectando com isso que você falou. Exatamente. Então, olha aí, você viveu o inverso. Então, você já fez, né, o que seria certo, a gente conhecer a pessoa fora, para saber de fato quem ela é, para depois, né, no ambiente familiar. Mas o que a gente, né, vê aqui... é o contrário. Vê aqui é o contrário. Então, muitas vezes, a esposa, ela não reconhece o marido fora do ambiente familiar. Por quê? Porque, na verdade, ele se perdeu ali um pouco, porque ele precisa ter essa consciência e romper esses padrões familiares, né? Romper o cordão umbilical, muitas vezes, né? Romper o cordão umbilical, né? Que na psicanálise a gente chama do Édipo, é romper realmente essa ligação, aonde a pessoa vai assumir a sua própria identidade, né? O seu próprio eu, sem estar totalmente ligado. Na psicanálise a gente fala o nosso superego, né? Que são todos os padrões familiares, tudo aquilo que a gente traz como referencial de vida, né? Nosso referencial de vida, ele vem pelo nosso pro nosso superego, que é tudo que a sociedade e a família implanta, né, na nossa mente como balizamento dos nossos valores. Então, e chega aqui, nós temos que fazer o processo de se desligar um pouco disso. E o interessante disso tudo é que muitas vezes a gente vem para cá, assim, a maioria que eu vejo, quando não vem muito cedo, né, vem para cá com 40 anos, ou seja, até já com família constituída, já com filhos, e vai se descobrir e se conhecer aqui. Tem gente até que hoje está fazendo viagens, né, não necessariamente mudando, né, para outro país, mas fazendo viagens sozinhos com essa proposta de se conhecer. E é uma ótima experiência também, né? Excelente, porque... Não tem ninguém dizendo na viagem assim, vamos para esse lugar, vamos para... Não, é você que tem que tomar a decisão. O que eu vou comer? Aonde eu vou?
é interessante o quanto a gente, às vezes, se coloca na condição de deixar o outro nos levar, né? E quando a gente se depara com essa pessoa fora desse ambiente, onde não tem essas pessoas influenciando, é que a gente encontra o nosso eu. Exatamente. Então, é muito importante, né, na nossa transição de carreira, eu falo que é mais do que carreira, é uma transição de vida mesmo, a gente entender, em primeiro ponto, o que está te movendo a ir para um novo país? Isso, exatamente. Porque o que você está buscando? O que você está buscando? Quer, né? Eu tive, né, uma necessidade, né? Hoje, eu sei que eu sou cristã, então, quando eu comecei a lidar, a tratar, né? Porque eu tive saúde. Uma fobia social, vamos dizer, foi pânico, né? Por causa do meu assalto. Eu tive uma luta com Deus, né? Eu falei, Senhor, por que o Senhor deixou? Aconteceu isso comigo. Né? Era assim, eu não estava num ambiente propício para aquilo. Eu estava na frente de uma escola internacional às 7 horas da manhã. Não era um ambiente para acontecer isso. Então, por que aconteceu? Então, eu fiquei muito revoltada ali com Deus naquele momento. E aí, depois, aqui nos Estados Unidos, eu entendi. Era um propósito dele de construir algo novo. Se ele não tivesse permitido aquilo, talvez eu nunca teria tido a coragem de fazer o caminho que nós fizemos. Então, aquilo, no fundo, foi o que me impulsionou, né? Eu agradeci a Deus, por quê? Dos males, né? Só foi o bem material, né? Não saiu ninguém machucado. Então, eu vejo que aquilo foi só a permissão de Deus para que o empurrão que eu precisava para a gente se mover daquele lugar. Então, cada um vai ter que encontrar o motivo que está fazendo, para que ele entenda por que ele está fazendo aquele movimento, né? Porque trabalhando com os imigrantes, eu vejo às vezes as pessoas tentando fugir de problema familiar, está como intenção, está na intencionalidade errada, né? Mas, né, com a minha história mesmo, eu vejo assim, né? Deus sabe de todas as coisas e às vezes cada um tem que passar o que precisa passar para se movimentar. Mas quanto mais consciência a gente tiver do movimento, ou por que nós estamos fazendo esse movimento imigratório, nós vamos poder planejar isso. E até a nossa saúde emocional, porque a nossa saúde emocional é muito afetada nesse momento de transição. Então, a gente vê as pessoas que caem em depressão, né? Muita gente até desiste, né? Muitas pessoas desistem, voltam para trás. Vai uma outra depressão lá de novo, né, no retorno. Exatamente, é isso que eu porque também... já não é a mesma pessoa que saiu de lá, né? E eu sempre, né, às vezes quando eu vejo um imigrante nesse momento, né, que ele fala assim, agora eu não aguento mais, agora eu vou voltar. Eu falei assim, antes de você voltar, liga lá para os seus pais, liga lá para os seus tios e pergunta como está o Brasil. Por quê? Porque você se acostumou a viver num país onde as coisas funcionam. Aí você esqueceu da realidade que você vivia. Então, dá uma ligadinha para eles, pergunta como que tá, como que não tá, vê se você realmente vai conseguir se adaptar. Aí você toma a decisão. Por quê? Porque às vezes é só um momento que você está passando, um momento de dificuldade. Porque assim, todos nós tivemos momentos que a gente falou assim, acho que agora eu vou voltar para trás. Né? E assim na vida, né? Tem dias muito difíceis que a gente quer voltar para trás, né? Eu brinco que às vezes a gente quer voltar até para dentro da barriga da mãe, porque é onde a gente vai encontrar conforto. Mas lembrando que agora nós somos adultos e que nós temos que romper, não só romper, mas arcar com as consequências, né? É assim, às vezes se dar um dia de descanso, né, para poder refrigerar um pouco a nossa mente, a nossa dor e bola para frente, porque assim, chegamos até aqui. Então, eu sempre, quando eu vou desenvolver um processo, porque
a forma com que eu trabalho é muito focado na essência da pessoa, porque o que acontece? Quando a gente está desenvolvendo um processo para um imigrante, eu, né, com toda a minha formação que eu tenho na área cognitiva, eu busco captar o que ele tem de diferencial como pessoa, como profissional, qual é realmente a excepcional habilidade dele. E muitas vezes, aquilo que eu consigo perceber, nem ele tem consciência. Então, ele passa a descobrir coisas nele que ele não tinha consciência, que ele tinha aquilo e que aquilo era um diferencial. E isso faz com que ele se potencialize muito. E como também a gente também observa aquilo que precisa ser melhorado para que essa adaptação aqui se torne mais fácil, né? Por exemplo, língua, né? É um dos pontos de maior gargalo que eu vejo aqui dos profissionais quando vêm, é a questão do idioma. Então, existem, né, tanto as soft skills, que a gente chama na área de recrutamento e seleção, né, na área de recursos humanos, como as hard skills, né, que são as competências técnicas, que precisam ser também trabalhadas. Mas aí você vai trabalhar de acordo já com o seu propósito, com aquilo que você está tendo como objetivo e como prioridade no primeiro momento. Fala um pouquinho dessa adaptação e no sentido assim, quais são as maiores queixas, né, dos imigrantes quando chegam aqui, que você vê, né? Quais são as coisas mais comuns em termos de dificuldades? Eu sei que a língua é uma delas, né? Mas em termos até de família, a gente já falou um pouquinho sobre marido e mulher, mas a família incluindo os filhos, né? Incluindo o conjunto familiar que sai, que é um novo perfil do imigrante, que sai do Brasil para tentar uma vida nova aqui. Até mesmo com o objetivo de proporcionar algo para os filhos. Então, qual seria essa primeira dificuldade que você enxerga? É a falta de entendimento daquilo que ela realmente quer? Ou que cada um dali quer? É isso? Eu percebo assim, a falta a clareza do que ela veio buscar, né? Porque eu falo assim, quando a gente tem uma meta bem definida, é muito fácil a gente alcançar, né? Às vezes a pessoa fala, mas é difícil. Não, não é difícil. Quando você tem a meta, você coloca estratégia, você põe tempo, você começa a subdividir ela para você conseguir se planejar e chegar no seu objetivo. Então, é muito uma questão estratégica de planejamento mesmo. E depois execução, é claro. Mas o que acontece com as pessoas? Às vezes elas nem sabem aonde querem chegar, não sabem nem por que vieram. Então, aquilo está muito confuso. E aí ela se perde em tudo isso. Por quê? Porque nós temos, igual você falou, a dificuldade da língua é uma, a dificuldade cultural, eu acho que é uma muito forte, né? Quando eu disse que a gente ficou aqui, nesse período de estudante, estudando muito o sistema, estudando inclusive a cultura. Porque, assim, o americano, ele tem a forma dele própria de conduzir a vida, de conduzir a carreira, de conduzir a família, né? Eu lembro... E a gente não vai se adaptar toda essa forma nova. A gente vai continuar tendo a nossa raiz, né? Vai ter que se formar uma terceira pessoa, vamos dizer assim. No meu casamento, a gente fez um rito de passagem, né? Que eu acho muito interessante. Darcy colocou uma areia, né? Que na verdade foi açúcar, né? Branco. Eu coloquei um açúcar colorido, cor-de-rosa, e a gente misturou em um pote. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente encara aqui, né? A gente não vai ser americano, porque a nossa raiz é brasileira. E é bom isso, né? Que a gente traz, inclusive, coisas boas para o mercado até corporativo daqui. Mas também a gente não vai mais ser brasileiro, o brasileiro que saiu de lá. A gente vai mudar a nossa mentalidade, a gente vai mudar a nossa identidade. E aí a gente vai acabar se misturando nessa cultura.
E os filhos, Renata, como é que ficam os filhos, né? Principalmente aqueles que vêm muito pequenos. Então, é nessa parte que eu ia colocar justamente essa questão cultural. Porque o americano, ele tem uma forma diferente de criar os filhos, né? Diferente de nós brasileiros, né? As crianças aqui, desde pequena, né? Desde dos daycare, eles já têm muita autonomia, muita responsabilidade. Responsabilidade com a sua mamadeira, com a sua bolsinha, em jogar o seu papel no lixo. E nós brasileiros, nós acostumamos a fazer tudo para os nossos filhos, né? Teve um momento que foi muito engraçado, um americano na academia com meu marido, e meu marido falando dos filhos, ele falou assim, mas que idade tem seu filho? Ele falou assim, 20 anos. Mas ele ainda mora com você? Falou assim, mora. Mas você cobra o aluguel dele, né? Aí meu marido falou assim, não, mas você está errado, você tem que cobrar o aluguel dele. Aí meu marido falou assim, mas é que eu não preciso. Ele falou assim, não, mas independente de você precisar, você tem que cobrar o aluguel dele, você pode colocar numa poupança. Quando ele se casar, você pode até entregar para ele começar a vida, mas ele precisa pagar o aluguel. Então, assim... Você sabe que era um ponto que eu ia até tocar, né, quando a gente estava falando sobre a questão da identidade, né, misturada com a família, eu vejo que isso ajuda, né, também ao jovem a identificar e se conhecer e criar sua própria identidade, porque o americano empurra para a vida, desde muito cedo. Então, assim, deu 18 anos, ele está empurrando para a vida. Vá para um college, vá para uma faculdade, vá trabalhar. Vá trabalhar. Então, por isso que a gente vê, né, até aí, o filho, né, dos ex-presidentes trabalhando, porque é cultural cada pessoa assumir as suas responsabilidades, né? E nós, no Brasil, a gente tem muito protecionismo com os nossos filhos. Demais, né? É demasiado, né? Então, é uma coisa que, né, quando você falou dos filhos, é uma coisa que eu acho que é muito bom quando os filhos vêm pequeno, porque eles vão ganhando essa autonomia desde muito pequeno, então, assim, isso não vai chocar tanto quanto, às vezes, a gente que vem. Eu, no caso, vim com filhos adolescentes, e assim, eu vejo que é mais dolorido para eles, quanto para nós também. Isso. Porque, na verdade, a gente sabe que tem que fazer para o bem deles, mas isso dói em nós. Porque a gente foi acostumado também pela nossa mãe, pelo nosso sistema, a receber também isso, né? A receber. Então, assim... E isso vai desde as funções da casa. Exatamente. Que no Brasil é tudo feito pra gente, né? E aqui não. Aqui não, a gente tem que ter essa autonomia, né? Por isso que eu falo, a gente vê em filmes, altos executivos cozinhando para eles mesmos, lavando... E isso é totalmente normal aqui. Então, a gente vem com essa cultura, né? Do que as pessoas precisam fazer pra gente. E aí eu vejo muito essa dependência, às vezes, né? De homens, igual você falou, né? De 40 e poucos anos... E às vezes ele contrata um serviço e acha que a gente tem que fazer tudo para eles. Então a gente vê o quanto isso tá na nossa cultura, né? Essa falta de de tomar para si o que é de si, né? Então a gente joga muita responsabilidade para o outro fazer. E aqui não, a gente precisa ser mais independente, a gente precisa aprender a cuidar mais das nossas coisas, ser autorresponsável. Então eu acho que para as crianças é maravilhoso, porém para nós adultos a gente sofre um pouco mais até a gente se adaptar. Agora, por outro lado, eu vejo também, eu que passei também por outros países e fui formando essa união com meu marido muito forte por conta disso, né? Eu digo, e ele também fala, que nós somos o melhor amigo um do outro, né? E eu vejo que às vezes você estar dentro do seu sistema familiar de origem atrapalha a relação do casal. E isso, ao contrário, que, assim, comigo, né? Talvez isso com outras pessoas, né, seja diferente, mas comigo me uniu mais ao meu marido e ao nosso propósito como casal e como pais,
né, de 2 filhas. Então, hoje a gente talvez tenha um entendimento melhor do que queremos, muito melhor do que se a gente estivesse, talvez, morando junto ou próximo da família de origem, que fica colocando sempre o pitaco, né? Sempre. Eu vejo que outro dia a gente foi, né, conversar com o irmão, acho que de Darcy, não lembro. Aí ele falou assim, não, porque eu tô querendo comprar um carro. E aí eu perguntei para papai, mas por que você perguntou a papai, né? A papai. Uhum. Não precisa. Tome sua decisão. Qual é o carro que você quer comprar? Então, assim, nas pequenas coisas, quando a gente sai desse ambiente, a gente enxerga o que a gente quer de verdade. E muitas vezes, também eu vejo uma coisa no Brasil, que é diferente daqui, que me corrija se eu estiver errada, que no Brasil a gente tem muita questão do status social. E aqui não tem isso. Você não tem esse status. Você quer comprar um carro X, porque você quer comprar esse carro X, não para aparentar algo que você muitas vezes nem é. E eu vejo, e isso também é outra coisa que é uma competição velada que eu vejo muito no Brasil. Se minha filha fez um aniversário de 1 ano com X convidados, eu vou fazer um melhor. E aí vai crescendo o nível e a régua, e essa competição parece que lá no Brasil nunca acaba, nunca tem fim. E você nem sabe o porquê que você está fazendo, você está seguindo o rebanho. Aqui não, aqui você vê que é tudo muito simples. Aí fala assim, porque eu acho o americano metido a besta. Eu acho que o brasileiro é muito mais. Eu não sei se você tem essa percepção, né? E se as pessoas também, né, vindo, né, através de família que você apoia muito, se unem mais como casal, ou se isso foi uma percepção minha. Não, com certeza, né? Até na minha experiência própria, eu acho que como família, eu até brinco com meu marido, que a gente tem 4 filhos e ele achava que os 4 filhos eram iguais. Ele foi conhecer os meninos aqui, porque eu sempre falava, não, essa regra para essa, não dá para você usar com essa. E ele usava isso, né? A regra para todo mundo. Não, não é, eles são diferentes. Então, aqui, porque assim, primeiro que a gente fica muito dentro de casa, né? O ambiente de dentro da casa, ele é muito usado. E muito valorizado. E muito valorizado. Então, você tá ali realmente em contato o tempo inteiro. Então, você tem que aprender a lidar com aquele outro ser humano. Você entender a individualidade daquele ser humano. Então, essa coisa que existe aqui é que eu vejo que no Brasil é o que você falou. Vai todo mundo muito no rebanho, entendeu? Vai um fazendo o que o outro está fazendo. E ninguém está olhando para si, para a individualidade realmente de cada um. Porque assim, o que verdadeiramente importa para mim, né? Se eu vou fazer uma festa, ela tem que ter sentido para mim. Exatamente. Ela tem que ter sentido para mim, né? E não para o outro. E não para o outro, né? Eu, por exemplo, agora, eu fiz 50 anos. Né? Todo mundo me cobrava lá no Brasil. Fazer uma festa, 50 anos. Falei, por que eu vou fazer uma festa? Né? O que isso importa para mim? Para mim. Eu tenho que ter algo que importa para mim. E o que importa para mim? Para mim, fazer uma viagem igual. Como eu sou italiana e tinha 2 dos meus filhos, 3 que não conhecia ainda a Itália, falei, para mim faz muito mais sentido eu levar todos eles para lá e a gente viver esse momento, resgatar a nossa ancestralidade. Do que fazer uma festa. É lógico, é perfeito, né? Entendeu? Então, assim... ninguém pensa. Eu me conectar comigo mesmo, com a minha ancestralidade, com os meus filhos, porque é o que eu vou deixar. É saber quem eles são, da onde eles vieram, entendeu? Como funciona a nossa história, né? A luta. Por que né? Uma das coisas que eu descobri quando foi para me desenvolver minha carreira aqui, foi para descobrir meu propósito, né? E no Brasil, né, eu sempre tive indústria, sempre tive muitos negócios, muitos funcionários,
E eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria nesse momento agora, né, de mais maturidade, algo que eu pudesse fazer alinhado ao meu propósito, com amor, não muito olhando só para números, para resultados, mas resultados de vidas. E eu queria buscar algo. E eu fui buscar isso, né? Eu fui buscar através de uma constelação familiar. Eu fiz uma constelação para minha carreira profissional. Eu queria entender o que estava alinhado com a minha essência. E aí deu, né, que eu iria ter muitos resultados se eu alinhasse isso a ajudar pessoas nos Estados Unidos. Pessoas não, brasileiros em específico. Por quê? Porque seria uma forma de eu honrar o Brasil por tudo aquilo que o Brasil fez para os meus bisavós que saíram, né, da Europa, porque teve português, teve italiano, teve espanhol, saíram de lá, deixaram o berço deles e foram para o Brasil, né? Eles foram para o Brasil, talvez buscando o mesmo que a gente busca hoje, aqui, né? Buscando para os filhos, para os netos ter mais oportunidades, fugindo da guerra, um país que tinha paz. Então, assim, eles foram buscando algo. E o Brasil foi extremamente bondoso com eles, né? Porque eles tiveram sucesso no Brasil, né? Conseguiram conquistar as propriedades deles, né? Produzir no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, né? Na área da agricultura. Eles devolveram, né, ao Brasil também aquilo que eles tiveram de oportunidade lá. Exatamente. E quando eu fiz o meu processo imigratório para cá, eu fui em busca disso. O porquê que eu estava fazendo esse movimento. E eu entendi que eu estava repetindo um movimento que os meus antepassados fizeram, né? E é Olha, muito... que lindo, eu nunca pensei nisso. Eu tô assim, impressionada, porque acontece isso também na minha família. Exatamente isso que eu ia te falar. E quando eu vou trabalhar com imigrante, eu vou perguntando, e sempre a gente acha essa raiz. Nossa. Que acaba sendo uma repetição de padrão. Até eu vou fazer uma constelação, né? Para a gente entender que os nossos antepassados fizeram esse movimento e nós, depois de 2, 3 gerações, estamos fazendo o mesmo movimento. E buscando, talvez, as mesmas coisas. Talvez eles também estavam buscando segurança, porque estavam lá ameaçados de guerra, ameaçados de falta de alimento, uma qualidade de vida melhor, uma vida mais... paz. E eles foram. E o Brasil proporcionou isso. Entendeu? O Brasil proporcionou... E quem não está encontrando isso no Brasil agora está fazendo esse mesmo caminho. Desse mesmo caminho. Ou até outro país. Também. Até outro país. Então, assim, e entender tudo isso me deu uma clareza muito grande. Então, assim, a gente sabe que... E é isso que eu falo do propósito, do amor, que a gente precisa ter naquilo que a gente faz. Porque quando eu entendi tudo isso, as coisas passaram a fluir muito mais na minha vida. Porque eu não passei a ver mais o cliente como um cliente. E sim como uma pessoa que o universo estava me dando a minha oportunidade de retribuir tudo que o Brasil fez pela minha família, através daquela pessoa. Então, a gente sabe que tem clientes que são extremamente difíceis. E quando e eu instruo até a minha equipe nisso, eu falei assim, quando você pegar um cliente extremamente difícil, vai lá nos passaportes, né, os documentos deles, olha para os filhos e fala assim, eu vou ajudar a mudar a história, a sua história, a história da tua família. Você veio até a mim, não é à toa, veio até a mim por alguma razão e aqui eu estou para te ajudar a construir isso. Exatamente. Então, por quê? Porque se a gente vê isso só como uma relação de negócio e olhar para a pessoa só a título de resultado financeiro... E números e mais números e mais números, não vai fluir, vai chegar uma hora que vai... Não, e isso vai ficar muito assim, vai ficar... Vai sustentar, né? Isso vai ser assim, acaba maltratando a gente, né? Então, nesse momento, a gente tem algo maior. Então, nesse momento é que a gente olha muito, né? E isso fez para mim toda a diferença, porque quando eu olho para essa pessoa, eu tenho muita gratidão
pelo Brasil, né? Entendendo que, porque com todo o assalto que eu sofri, eu fiquei brigada com o Brasil por algum tempo. Eu não queria nem voltar mais lá. E aí eu tive que fazer as pazes com o Brasil. Entender que... E isso é ruim também pra gente, né? É horrível pra gente. Muita gente pensa isso, que a gente está aqui porque a gente está virando as costas pro Brasil. Não. A gente às vezes está sendo ponte para impulsionar carreiras para o mundo, né? Exatamente. Por quê? Porque quando a gente ajuda um brasileiro aqui, isso modifica todo o sistema dele. Porque modifica o dele, da família, dos filhos que vão vir. E a gente sabe quantos imigrantes aqui, que estão aqui, não falo ainda os mais bem-sucedidos, não. Vamos falar os medianos. Gente, eles proporcionam para os pais, às vezes, muito mais qualidade de vida, com valor que para ele aqui, ele ganha em 2 dias de serviço, ele paga uma cuidadora para a família. Ele paga uma casinha, dá entrada numa casinha para o pai, dá entrada num carro melhor. Então, assim, ele vai mudando a história de toda a família, vai melhorando a qualidade de vida de todo mundo. Então, isso vai impactando. Então, assim, eu sou muito grata, né, pelo Brasil. Então, tenho muito esse amor por ajudar os brasileiros. E isso é fruto de eu ter conseguido entender o meu propósito, entender o que eu faria profissionalmente, que estaria totalmente alinhado com quem eu sou, né? E pudesse fazer. Aí vem a outra parte, que é o serviço de qualidade. Mas eu falo assim, isso é o mínimo, porque isso é só você fazer o que você tem que fazer. Na verdade, o serviço de qualidade é uma obrigação. É uma obrigação, né? Isso não é um diferencial, né? O diferencial, eu acho que está no propósito, né? E você poder fazer isso com amor, né? Com amor uma razão de ser. E alinhar, né, todos que estão com você para isso. E quando eu trabalho esse alinhamento, até com a minha própria equipe, eu vejo que eu causo uma mudança também em todos... De mentalidade. De mentalidade, todo o sistema familiar deles também. E isso é lindo, né? Porque eu vejo assim, eu sempre trabalhei com carreira, né? Sempre trabalhei na área de recursos humanos, na área de gestão de pessoas, recrutamento e seleção. E eu sempre procurei colocar não uma pessoa dentro da vaga por conta de um classificado, né? A pessoa é isso, vai ocupar essa função aqui. Na empresa que eu trabalhava, as pessoas saíam de um projeto para outro e a gente tinha que realocar. Então, eu tinha que fazer essa dinâmica de tentar realocar as pessoas para que elas não ficassem sem programa. Mas não é só isso, é entender, tá? Mas essa pessoa vai trabalhar com quem? Ela vai trabalhar por que ela vai trabalhar? O que ela está gerando? O que ela gerou de resultado? Ela gostou da função que ela estava fazendo antes? Aonde é que ela quer chegar? Aonde é que ela está querendo ir? Ela tem mobilidade, de fato, para sair de um estado para outro, para sair do Brasil para outro país? Ela consegue, né, se sustentar em termos emocionais em outro país? Então, a gente tem que olhar cada ser humano como uma pessoa única, com uma bagagem, né, de um sistema também familiar junto. E é lindo o trabalho que você faz por isso. Eu sempre falei isso para você, que eu vejo que o seu trabalho aqui, o maior diferencial do seu trabalho está exatamente nisso, de juntar, de primeiro, antes de mais nada, entender o propósito. Por que você quer vir para os Estados Unidos? Por que você quer estar aqui? Aonde você quer chegar? O que você pensa em construir? Se você não precisasse de dinheiro, o que você iria fazer da sua vida? Qual a sua missão, né? Qual a sua vocação? Então, isso é lindo, porque eu acho que a carreira é aquilo que nos traz maior realização, né? Os filhos também, a família também, claro, mas a carreira é o nosso ganha-pão e a nossa atividade diária. Se você está dentro de um ambiente onde você não gosta e fazendo uma atividade que você não gosta, o que está fazendo para ganhar apenas dinheiro, ser remunerado, você não vai estar feliz. Então, e aí você não vai fazer uma boa entrega. E você vai acabar querendo ir embora também daqui. Então, tem que alinhar o propósito. Claro que às vezes a gente precisa dar 2 passos para trás, né? Entrar em uma função que talvez não seja aquilo que a gente quer naquele primeiro momento, e entender também isso para ir evoluindo. Agora, falando um pouquinho sobre a questão de migração mesmo, né? Na veia. Isso tudo relacionado a propósito
também é alinhado com até o tipo de visto que a pessoa escolhe para estar aqui, né? Então, ela pode escolher um visto temporário, um visto de estudante, antes disso até um visto temporário, um visto já definitivo. E existem vários tipos de vistos para que ela escolha de acordo também com o seu propósito. Fala um pouquinho sobre isso para gente. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas são muito perdidas, né? Elas pensam assim, porque eu preciso ter o meu green card, né? Eles pensam só no finalmente lá, que é ter sua... E acha que é isso que resolve. É isso que resolve, né? Ter o seu green card vai resolver. A gente até brinca. Claro que ele é o que vai te dar depois a estabilidade, né? Mas ele não vai te garantir seu sucesso. O seu sucesso vai depender muito mais de você. Então, assim, as pessoas entenderem em primeiro lugar, o que é um visto de imigrante, um visto de não imigrante, né? Já começa pela intenção. Se você tem a intenção de já está tomada a decisão, eu vou e vou ficar de qualquer maneira, então você tem que já pensar num visto de imigrante. Por quê? Porque você já está entrando com a intenção correta. Porque eu já estou indo para imigrar, para morar, para residir e quero ficar lá para sempre. Não, eu ainda não sei se é isso que eu quero. Então vamos para um visto de não imigrante, que é um visto temporário, né? O que a gente chama de temporário? Vistos que têm duração. Então, um estudante, você vai ter 4 anos, né? H1B, aí depende da atuação lá, 3 anos, pode ser renovado, um A1, um L1. Vai depender de muitos fatores, né? Da sua intenção, da sua atividade, da tua especialidade, para a gente poder achar aquilo que se adequa ao seu perfil e à sua intenção, né? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas assim, não, eu quero ir, quero ficar, e aí eu quero fazer um A1. Mas você quer fazer um A1, que tem os mesmos critérios de um EB1, por que você vai pedir antes um de não imigrante, sendo que você já decidiu que você quer ser imigrante, que você já comprou sua casa, que você já fez isso, que você já fez aquilo. Você vai ter um retrabalho e um custo. Você só vai ter um retrabalho e um custo. Por quê? Porque é um visto dos mesmos critérios. Então, já vai para aquele que é correto. Se você já está com a intenção de realmente migrar, então já vai para a intenção correta. Então, é isso que eu trabalho muito. É essa consciência das pessoas em você fazer aquilo que é o correto. É aquilo que esteja alinhado com a sua verdadeira intenção. Não, eu quero fazer meu green card. Mas você já decidiu? Você quer ficar? Né? Eu recebo às vezes muita consulta do Brasil. Não, eu quero fazer meu green card. Mas você já passou quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Você já sabe? Não, eu nem conheço. Falei, você não tem nem visto de turismo? Não. Falei, então vamos fazer o seguinte. Primeiro você vai tirar o seu visto de turismo. Você vai vir aqui passear. Você vai vir conhecer o país. Depois que você fizer isso, aí eu estou à tua inteira disposição para a gente fazer um visto de imigrante. Porque assim, como que a pessoa... e a minha consciência não deixa eu fazer isso. Como é que eu vou vender um visto para ela que é caro, um visto de imigrante? Se ela nem conhece os Estados Unidos, ela nem sabe se ela vai se adaptar, ela não sabe nem se ela vai gostar. Ela está comprando os Estados Unidos pela internet. Ela não viveu aqui, ela não sabe se ela vai... se adaptar, se é isso mesmo que ela quer. E ainda mais trazer a família toda junto. Entendeu? Você imagina o impacto disso, o sofrimento que vai ser tudo isso? E se não gosta, é o sofrimento para retornar, que sempre tem esse sofrimento junto, né? Exatamente. Então, é por isso que é muito importante, né? A gente alinhar a sua intenção verdadeira com o visto apropriado para você fazer esse processo. Falando um pouquinho sobre família, me veio aqui essa pergunta na mente, e quando vem uma pergunta, eu faço até por conta de uma realidade minha e que eu vejo acontecer com muita gente, né? Muitas famílias são contra, né, a pessoa vir para cá. E às vezes, quando a pessoa está aqui e está construindo essas oportunidades, lutando para permanecer aqui, né, passando pelas provações que são reais, né, que a gente passa, se entendendo nesse novo ambiente, se conhecendo, a família de lá do Brasil está contra. Não, venha para cá, volta, não quero, não sei por que você foi para aí. Como, né, lidar com isso
de forma que não gere uma ruptura com essa família de origem, mas ao mesmo tempo se impor, né? Se impor dizendo, não, é para isso que eu vim, eu estou passando por provações, mas vou continuar me sustentando até dar certo. Porque tem que ter a persistência, mas quando é que você acha que essa persistência está virando talvez uma teimosia, né? Você percebe dentro das famílias que vem essa carga emocional e essa carga, essa pressão familiar para que essas pessoas voltem. Você já passou por isso algumas vezes com seus clientes? Sim, isso é um processo, que a gente vai voltar lá, quando eu falei do rompimento do Édipo, né? Eu vou explicar um pouquinho o que é isso dentro da psicanálise, que fica mais fácil da gente entender essa pergunta. Então, eu gosto de trazer de uma forma assim. Vamos imaginar uma árvore. Uma árvore é a nossa família. Nós somos uma orquídea. Nós não somos a árvore. Nós somos uma orquídea. Só que nós estamos ali grudadinho na árvore. Nós estamos se alimentando da árvore, vivendo à sombra da árvore, num processo de simbiose. Mistura, está se misturando ali. A orquídea, ela pensa que ela é a árvore. Ela acha que, porque ela vive na sombra da árvore, porque ela se alimenta da seiva da árvore, que ela é a árvore. E ela não é. Quando a gente faz o rompimento do Édipo, é quando a gente pega essa orquídea e a gente vai plantar ela lá no vasinho. A gente põe ela no vaso e aí ela entendeu que a partir do momento ela vai ter que buscar a água ali no solo, ela vai ter que aprofundar as raízes, ela vai ter que viver sem a sombra da árvore, ela vai ter que viver por ela. E a árvore? A árvore continua igual. Ela continua sendo a árvore. Sim. Para ela não mudou em nada. Agora, para a orquídea, nossa, ela vai sofrer, ela vai ficar amarelada, ela vai perder as folhas às vezes, ela vai entrar... Vai murchar, ela vai entrar numa luta tão grande ali para ela sobreviver, diferente da árvore. E eu falo assim, somos nós. Aí o que a gente faz? A gente imigra. Aí a gente deixou a sombra da árvore, a seiva da árvore e viemos para o vasinho, aqui nos Estados Unidos. A gente entrou no processo? Entrou. Aqui nós vamos ter que achar nossa água, achar nossa sombra, achar o nosso lugar. Nós vamos ter que achar tudo. Só que aí, às vezes, o que a gente faz? Aí vem um outro ponto. Da nossa maturidade e às vezes, da nossa criança ferida. Né? A nossa falta de aprovação, né? Desse nosso ser adulto, desse nosso ser responsável. A gente às vezes se mistura com esse nosso... Porque todos nós temos a nossa criança. Só que conforme a gente vai passando por esse processo, né? Inclusive no rompimento do Édipo, é um processo dolorido e que a gente deveria viver ele na fase dos 20 anos. Por isso que o americano já tira debaixo da árvore com 18. E aí, às vezes, a gente saiu debaixo da árvore com 40. Então, nós não desenvolvemos nosso eu adulto suficiente para proteger a nossa criança. Aí, o que acontece? Essa orquídea aqui, que está no sol quente aqui, que ainda não conseguiu achar água, ela fica ligando lá para a árvore, falando assim, árvore, tô sofrendo aqui. O que eu faço? Aí a árvore vai falar assim... Volta. Eu não mandei você sair daqui, José, porque você quis. Então, assim, você quer voltar, a sombra continua. Então, no fundo, falta maturidade, falta a gente assumir esse nosso eu adulto. Por quê? Porque nós deveríamos ter feito isso dentro da idade correta, que era lá nos nossos 20, 21 anos. Por isso que existe a maioridade aos 21 anos, porque é onde a gente atinge a maturidade cognitiva para a gente poder sair para a vida. E a gente vê muitas pessoas infantis aos 40, aos 50 anos, entendeu? Que não amadureceu. Aí, quando eu recebo esse tipo de imigrante, nesse momento eu tenho que ser um pouco mais firme com ele e mostrar para ele
que ele tem que assumir o seu eu adulto. Aham. É onde eu falei pra você que às vezes eu falo assim, dá uma ligadinha lá E ver como é que tá e ver lá. como é que tá lá, porque assim, esse eu dele infantil, essa criança que existe dentro dele, no fundo ela tá querendo ir debaixo da árvore de novo. Ela tá querendo aquele acolhimento, igual eu falei, volta para dentro da barriga da mãe, entendeu? Ela tá querendo isso. E quando ela não se posiciona, não amadurece, ela vai ter esse tipo de comportamento. Aí é quando, né, a gente tem que interferir daí já psicanaliticamente falando para trazer essa maturidade, né? Vira homem. Mais ou menos assim, entendeu? Só que, né, eu explico os processos e falo assim, nesse momento você vai ter que... O que você tá passando é por isso. E assim... Tá doendo, mas faz parte do processo. E aí eu trago assim, para trazer essa maturidade e enxergar que agora ele é um homem... Ou uma mulher, né, gente? Ou uma mulher, como que você acha que seus filhos estão te olhando nesse momento? Como você acha que os seus filhos vão olhar para você e falar assim, não, a minha mãe voltou porque ela não aguentou. Ou a minha mãe se sentiu confortável lá do lado da minha avó. Porque você é o ídolo do seu filho. O pai e a mãe... Ele te espelha, né? Ele te espelha. E aí, você está fazendo o quê? Você está se comportando como uma criança. E só que nesse momento, você é o adulto. Entendeu? Então, assim, olha para os seus filhos. Veja aí, ele está dependendo de você. E você vai fazer o quê? Você vai voltar para trás? Ou você vai continuar reclamando? Então, está na hora de você mudar a tua postura. Porque, assim, gente, nesse país aqui, só passa fome quem quer. E até diminuir um pouco as ligações, né? Exatamente. Porque o que faz a árvore ficar dando conselho para voltar debaixo dela... São as ligações. São as ligações e as reclamações. Uhum. Entendeu? Eu nunca... Do tempo que eu estava aqui, eu já passei muita coisa. Eu nunca liguei para minha mãe falando, eu não tô... Não, eu ficava bem quietinha. Por quê? Porque a escolha foi minha. Às vezes tem uma pessoa para desabafar no sentido de ter um desabafo, né? Mas quando você se permite isso, aí também o outro se permite. É por isso que eu sempre falo, gente, a importância de um terapeuta. Perfeito. A importância de um terapeuta. Por quê? Nós, como seres humanos, o nosso aparelho psíquico, ele tem uma energia e ela fica represada ali. Então, quando a gente passa algum tipo desse sentimento, ela tá ali, ela precisa sair. Só que ela tem que sair de maneira correta para a pessoa correta. Então, assim... Se for direcionada para a pessoa que vai te dizer aquilo que você está querendo ouvir naquele momento, que é justamente voltar para debaixo da sombra da árvore... Às vezes a gente faz isso querendo que a pessoa diga inconscientemente o que a gente tem que fazer para dizer, eu tenho que fazer isso. E seguir esse conselho. Então, assim, se você tem um terapeuta, essa pessoa que você possa desabafar, falar tudo o que você está sentindo... Ela vai organizar a sua mente. Ela vai organizar a sua mente, ela vai colocar as emoções no lugar certo, ela vai poder te dar uma... chacoalhada. Um aconselhamento estruturado dentro das emoções. Enquanto que se você vai lá e liga para sua mãe, ou para sua irmã, ou para sua tia, ela vai pegar aquilo vai virar uma fofoca ainda na família toda. Inteira. Aquilo vai dar uma confusão. Aí vai ficar um te ligando, outro te ligando, outro te ligando, outro te ligando. E assim, no fundo você só queria desabafar. Porque você não quer voltar de verdade. Aliviar a pressão. Você só queria. Então eu falo assim, essa pressão que você citou, eu falo, é a nossa mente, né? Que eu sempre falo, a nossa mente, essa energia psíquica que existe nela, é como se fosse uma panela de pressão. Então assim, tem momento que ela vai enchendo dessa energia psíquica, e às vezes o que a gente precisa é bater na válvula. Para que vai aliviar um pouquinho. Vai saindo a pressão, né? Então, é o que você precisa. Só que às vezes você verbaliza isso para a pessoa errada e aí causa maior confusão. Aí explode a panela. Então, assim, fala para a pessoa correta, sabe? Agora tem também o outro lado, né? A gente fala do lado de quem vem, mas tem também aquele lado da pessoa que, no fundo, queria ter tido a coragem de fazer
e que não fez, e aí quer que dê errado. Você vê muito isso acontecer? Vejo. E eu falo muito isso para os imigrantes. Eu falo assim, olha, você tem que ter cuidado com o que você fala, porque assim, numa parte do processo, a gente precisa de muitas cartas de reconhecimento profissional. Eu falei, até como você vai pedir isso, você tem que mensurar. Para quem pedir? Por quê? Porque às vezes você vai falar assim, não, eu quero essa carta para o meu green card. Eu falei, pronto. A pessoa vai colocar um monte de dificuldade. Porque, no fundo, ela queria ter tido a coragem que você teve. E ela não teve. E aí, às vezes, não é nem por maldade, é inconsciente. Ela não vai te facilitar a sua vida. Então, assim, quando você for pedir, fala assim, eu tô tirando uma autorização de trabalho aqui, eu preciso de uma carta só para o meu reconhecimento profissional. Falei, isso vai pegar mais leve. A pessoa vai falar assim, tem que trabalhar mesmo. Então, para trabalhar eu te dou. Para trabalhar eu te dou. Entendeu? Então, por quê? Porque a gente sabe que existe, isso é do ser humano. Às vezes o ser humano, ele não te aplaude tanto quando você vence. Né? É difícil aqueles que vão te aplaudir. A pessoa do lado não te aplaude, mas está aplaudindo uma pessoa que não é, né, família, não é amigo, porque ela não consegue aplaudir pelo fato de estar mal com ela mesmo. Exatamente. Né? Sempre, né, a gente fala mais sobre nós do que sobre o outro. Então, assim, eu falo, são cuidados que a gente precisa ter, né? É claro que a gente vive coisas boas na América? Vive. É claro que a gente também vive coisas ruins? Vive. Aí o que vai postar na internet? É claro que é só os bons, né? Ninguém vai ficar postando os momentos tristes que você vive aqui. Ninguém mostra. Mas ou então mostra depois, né? A jornada do herói. Eu passei um monte de aperto, mas agora eu tô bem. Então, é importante a gente ter essa consciência. E eu falo assim, eu gosto de trabalhar a consciência que não é tudo mar de rosas, entendeu? Que você vai passar por um processo, sim. E eu sempre preparo. Você está disposto? Você está preparado para isso? Para se desafiar, né? Porque você vai ter essa luta interna com você mesmo, esse desafio, você vai ter que perseverar sim. Você acompanha todos os seus clientes, mesmo depois da vinda deles para cá, aqueles que querem um acompanhamento seu, você faz esse acompanhamento? Faço, assim. E familiar também, né? Normalmente, né, é claro que eu não fico pegando pela mão todos aqueles, mas assim, sempre que eles me solicitam, mandam uma mensagem, ou estão com um problema, né, familiar, estão se separando, aí eles me acionam, né, aí eu tento levar consciência, entender, né, o porquê. Porque assim, uma separação, quando ela acontece, ela já estava acontecendo há muito tempo. Não é da noite para o dia. E o que eu sempre tento trazer? Como que era ele no Brasil? Como que era isso? Por quê? Porque às vezes ele já repetia aquele comportamento lá. E ela não percebia. E lá você passava por cima. Aí quando chegou aqui, ele explodiu. Aí aqui você não consegue mais passar por cima. Então assim, o que aconteceu? Aí é aquilo que eu te falei, às vezes a mulher se empoderou. Aqui ela percebeu que ela dá conta de sobreviver sozinha, que ela não precisa. Então aí na verdade ela está rompendo um abuso emocional que ela vinha sofrendo. Uhum. Né? Então eu tento investigar para ver assim, o que está levando? Porque não é porque chegou num dia e falou assim, a partir de agora eu não quero mais. Você sabe que eu trabalhei muito em trecho, né? Em obra, trecho, muitas vezes ficava no projeto, né? Para construir mesmo um projeto na área de RH, outras vezes só contratava, saía. E tinha muita gente, principalmente encarregado de obra, que ia para esses trechos sem a família, né? E ficava longe. E passava, assim, às vezes, 30 anos casado longe. E aí, quando voltava a morar com a família, a morar com a esposa, separava. Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, eles nunca conviveram. Então, eles não se conheciam de fato. Então, eu acho que isso também acontece muito saindo de lá e vindo para cá, que você passa a se conhecer melhor. É o que eu estava falando daquele convívio dentro da casa, porque eu vejo que aqui a gente passa muito tempo, né, sozinho, dentro de casa, dentro da sua própria casa com a família, né? Porque assim, no Brasil, até porque não é cultura, né, ter ar-condicionado central, então assim, as pessoas ficam muito espalhadas,
né? Um vai para casa da avó, outro vai para não sei onde, outro. Muitas opções. Muitas opções. Né? Aqui não. Você chegou na sua casa, você fica ali dentro mesmo. Entendeu? Aí você fica ali ou cozinhando junto, ou fica ali na sala junto. Ou na área externa. Você fica muito junto. E aí é aonde... Porque assim, você não tem mais a quantidade de amigos que você tinha, você não tem a casa dos pais para ir. Então... A casa da tia, do primo. Então você fica... E aí é onde as pessoas de fato vão se conhecer. E aí é onde acontece todas essas coisas. Tem algum caso assim de sucesso que você ajudou a construir, que você pode dividir um pouquinho com a gente em termos de a pessoa se transformou, né, aqui. A pessoa saiu do Brasil com uma mentalidade, chegando aqui, ela floriu, a orquídea, né, deu flores. Tem algum caso que vem à mente hoje para dividir? Não precisa citar nomes, claro. Tem. Eu só ia falar que eu não gostaria de citar nome nesse momento, porque assim, é uma pessoa que faz muito sucesso aqui em Orlando. E eu acompanhei ela desde o início, e inclusive trazendo nessa identidade para ela, esse propósito, fazendo ela se descobrir toda a potencialidade dela. E ela montou o negócio dela e hoje é um sucesso, né? E já está com o Green Card. Mas é o que eu te falei, é além disso. Aí ela teve um problema grave de saúde e ela voltou, ela falou assim, o meu médico pediu que eu preciso tratar a minha mente, porque é só dessa forma que eu vou conseguir vencer o câncer. Olha. Eu falei, então vamos lá. E a gente entrou nesse processo. E aí agora nós estamos entrando na segunda parte, porque eu falo, a primeira parte é aquela que eu faço junto com o processo, que é na área profissional, né? Mas hoje eu tenho capacidade e formação para atuar também na parte que vai do inconsciente, das honras familiares, aquilo que foi programado na que a gente deixa muitas vezes esquecido, né? E que tem muitas vezes mais peso até e mais importância do que a outra parte. E aí, essa outra parte, né, que é onde a gente mexe a nível mais profundo, é onde faz o desenvolvimento das doenças, né? Então, quer dizer, a primeira parte foi suprida, já tenho sucesso profissional, já tenho isso resolvido? Tenho. Mas e agora? Agora brotou outra coisa, que é aquilo que estava muito inconsciente, estava muito escondido, e aquilo que eu tinha resolvido, não olhar mais para aquilo. E aí, nesse processo, a gente vai ter que olhar para isso. Por quê? Porque, assim, a minha mãe passou pelo câncer, ela venceu, e na época que aconteceu, eu não tinha, né, as formações que eu tenho hoje, mas eu usei o mesmo método, né? Que foi, mãe, eu estudei um pouco e vi que câncer é falta de perdão. Então, me faz uma lista aí de todo mundo que a senhora tem algum tipo de ressentimento. Aí ela me passou a lista. E eu liguei para todas as pessoas. Falei, eu preciso que você fale com a minha mãe, eu preciso que você ligue para minha mãe. E eu preciso que, independente do que aconteceu, eu só preciso que ela libere esse perdão. Né? Inclusive, meu pai já era separado. E eu fiz meu pai ligar também. E pedir esse perdão, porque ela precisava liberar isso, senão ela não ia, o tratamento não ia surtir o efeito, porque o tratamento, ele vai ali, vai matar as células que estão em metástase, vai segurar, mas se você não tratar aquilo no nível profundo, ele vai voltar em outro órgão. Uhum. Então, assim, a gente tem que ir na causa raiz mesmo do problema. E aí eu fiz isso, né? Um desespero de filha com a minha mãe, e funcionou, graças a Deus, ela curou, nunca mais voltou em lugar nenhum. E aí, agora, foi a primeira coisa que o médico falou para essa minha cliente, e ela me procurou. O médico disse que eu preciso, e eu queria que você fizesse isso comigo. E aí a gente está junto nessa caminhada, e eu tenho visto assim, né, o quanto está sendo lindo, o quanto Deus está operando, porque assim, a gente já foi, né, já foi nos pais, já foi nos avós, já entendemos, já estamos.
a forma que ela está um alívio que a pessoa vai descarregando aquilo, esse peso emocional vai saindo, né? E a forma que ela está resgatando a família é muito lindo, sabe? Resgatando a mãe, o pai, os irmãos, né? Então, assim, quando, vamos falar assim, o processo, né, de cura realmente estiver laudado pelos médicos, eu vou até pedir para a gente poder compartilhar, porque como ela é uma pessoa bem admirada hoje aqui, eu acho que seria um caso muito interessante para as pessoas poderem se espelharem, sabe? Porque, é igual eu falei para ela, primeiro ponto é você querer ver. Para a gente querer ver é um ato de coragem. Porque tem coisas que estão no nosso inconsciente que a gente já decidiu que a gente vai levar para o túmulo. Que a gente não quer mexer naquilo. Porque dói, né? Dói. Né? Você tem que cavucar, mexer e organizar tudo aquilo. Então, quando a gente toma essa decisão, a gente vai ter que mexer em todas essas caixinhas. Então, mas é uma decisão também assertiva, bem tomada para o seu próprio bem futuro, né? Exatamente. E aí, nesse momento, que eu uso muito a questão dos filhos. Porque, assim, quando a pessoa chega nesse ponto, é como inconscientemente ela estivesse já desistindo da vida. Porque no nosso aparelho psíquico, a gente tem a nossa pulsão de vida e a nossa pulsão de morte. E ela existe, as duas precisam existir. É mais ou menos como o movimento do coração. Ele precisa subir e descer, porque quando ele entra em estabilidade, é porque nós morremos. Então, a pulsão de vida e de morte, ela é do mesmo jeito. Ela faz o mesmo movimento do coração. Dias mais vida, dias mais morte, dias mais vida, dias mais morte. E aonde está a nossa beleza? É em controlar isso e ter consciência disso. Entendeu? Hoje eu estou mais pulsando para a morte. Ok, vou trazer isso para a vida. E esse movimento diário... E saber também o porquê, né? O porquê desse sentimento, né? E a gente buscar, né, onde está isso para que a gente possa... Porque quando a gente vai limpando, o que é muito lindo, é que aquilo que eu chamei de potencial, ele vai ganhando uma força extraordinária dentro da gente. E aí outras coisas vão fluir. É como se você entendesse o porquê que você está vivo, né? O porquê dessa vida. E por que você... Exatamente, é por que você veio aqui, né? Qual é o propósito que você veio nessa vida, né? Então, assim, e isso vai te movimentar. E no final das contas, o que a gente leva é o quê? É isso, né? É isso. Porque a gente vai viver, né? Nasce, se desenvolve, trabalha, tem filhos, prospera e morre. Então, depois, o que vai sobrar é aquilo que a gente vai deixar, né? É o legado construído, e o legado no sentido mais forte, né, da palavra, né, no significado mais forte, não o legado de bens, mas o legado de vida. De vida. E quando a gente entende isso, né, o que eu falo, assim, uma das coisas que me fez entrar na busca desse conhecimento é muito, eu falo assim, é o amor pelos nossos filhos e a gente entender que tudo que eu curo em mim, eu já curei para minha geração. Isso é lindo também. Porque assim, se eu curo isso, o meu filho já não vai mais repetir isso, a vida dele já vai ser mais leve, ele já vai ter menos essa carga que a gente trouxe no nosso DNA. Porque educar é isso, né? Você se livrar dos seus próprios traumas emocionais para que esses traumas emocionais não se tornem um peso para eles. Né? Então, eu falo que isso é um ato de amor muito grande. Se naquele momento que você está vivendo, você não consegue encontrar essa força para você, ache ela pelo seu filho. Isso. Por quê? Porque quando você está fazendo isso por você está limpando toda a sua descendência. Então... E muitas vezes a gente pode ficar conversando aqui por horas, viu? Porque é um tema que vai render. E muitas vezes as pessoas observam que... eu vejo que as pessoas confundem o seu próprio propósito com o propósito do seu filho. E aí coloca, coitado do filho, o peso ainda maior nele. Exatamente. Então, assim, e quando acontece isso, é sinal que às vezes nossos pais fizeram isso com a gente.
Agora, quando a gente já chega nesse nível de consciência, provavelmente a gente já não vai mais replicar. Né? Vai fazer diferente. Vai fazer diferente. E isso faz parte da própria evolução das gerações, né? Exatamente. A gente hoje vai tendo mais consciência do que nossos pais tinham, da questão da saúde mental, da questão do autoconhecimento, do autocuidado, que muitas vezes naquela época não era prioritário, porque a questão era sobreviver. Exatamente. Então faz parte da nossa evolução, né? Eu gosto muito desse termo, a nossa evolução como ser humano, né? Como planeta até. Nós precisamos evoluir, a gente precisa, e evoluir eu acho que é olhar para tudo isso, né? É uma espécie de reforma íntima que a gente faz. É isso. Nossa, eu adorei, Renata. A gente pode repetir várias vezes e aprofundar cada vez mais esse tema, porque eu acho que é muito importante para que esse imigrante entenda o que espera por ele em termos emocionais, em termos profissionais, e que tudo isso está casado, né? Não se ele entender o propósito, o porquê está aqui, ele vai chegar aqui de forma muito mais clara, né? Uma clareza consciente, muito mais leve também, né? E vai entender que as dificuldades vão ocorrer, mas que o propósito está ali e vai continuar persistindo para alcançar aquilo que ele quer. Não é isso? Exatamente. E esse processo é lindo, é só a gente ter esse olhar para ele, né? Porque às vezes a gente está sofrendo muito mais no Brasil, só que nós não estamos percebendo, porque a gente está, como a gente falou, a gente está ali envolvido em na hipnose familiar. Exatamente. E aí a gente não está percebendo. Então, quando a gente chega aqui, a gente vai sofrer meio que sozinho. Mas assim, se a gente tiver consciência do processo que existe, que a gente vai passar por ele, ele é maravilhoso, porque ele vai fazer com que a gente assuma a nossa identidade, quem verdadeiramente nós somos, independente dos nossos pais, da nossa família. A gente vai conseguir colocar o nosso potencial em ação, né? E deixar o nosso legado, né? Tanto para o mundo florir, né? quanto para os nossos filhos, né? Que eu acho que E a orquídea vai florir, né? E a orquídea vai florir, ela vai ganhar raiz, né? Ela vai recuperar as folhas e ela vai dar muito mais flores, sem estar acoplada na árvore. Nossa, foi um dos podcasts mais incríveis que eu fiz aqui, sem dúvida nenhuma. Renatinho está de prova aqui. Foi lindo, né? A conversa foi muito, muito bonita, muito profunda. E eu acho que a gente tem que repetir mais vezes. Você tem que gerar esse conhecimento e passar esse conhecimento que você tem adiante e continuar fazendo o seu trabalho, que é lindo. Eu admiro demais, você sabe disso. E aqui na High Level, o nosso propósito é elevar o nível dos brasileiros no mercado corporativo dos Estados Unidos e daqui para o mundo, né? Que os Estados Unidos acaba sendo um espelho para o mundo. E é um portão, né? Que se abre, não é uma porta, é um portão. Então, a gente quer mudar essa consciência, essa mentalidade do brasileiro, que a gente não pode. A gente pode alcançar funções high levels, pode alcançar, empreender e ter sucesso empreendendo. Não importa a área, né? Importa aquilo que a gente conversou no início, o seu propósito. É aí que está, talvez, a maior dica, né? A maior orientação que a gente leva dessa conversa aqui. Invista no seu autoconhecimento, no seu propósito, entenda de fato o que você quer, o que você nasceu para fazer. Busque isso, que o resto vai fluir. Deixo com você as últimas palavras, né, de hoje, do episódio de hoje. Eu só queria, né, agradecer, né, o convite, agradecer em estar podendo participar desse projeto junto com você, junto com os imigrantes, né? Isso está totalmente alinhado ao meu propósito de vida. Então, tudo que eu puder vir a contribuir, né, com as minhas palavras, eu sei que eu sou apenas um ser humano, mas sei que Deus revela através da minha boca e que possa, né, tocar profundamente em cada um de vocês que tem esse propósito, para realmente ter a máxima da consciência e entender todo esse processo. E se você realmente deseja ir para o próximo nível, né,
Se você deseja dar esse salto quântico na sua vida, né? Eu acho que os Estados Unidos é uma excelente escolha. Existe muita oportunidade e se você vir com o seu propósito alinhado, você vai ter muito sucesso em qualquer área que você escolher, né, para desenvolver a sua profissão aqui, e que isso possa estar também intimamente ligado com o desenvolvimento seu pessoal e com a sua família. Porque, igual você falou, Dani, mais do que trabalho, do que dinheiro, o que nós vamos deixar, né? No dia que nós estiver lá no nosso leito de morte, o que a gente vai se lembrar é de tudo que nós fizemos, contribuímos, vivemos, a diferença que nós fizemos na vida da nossa família, dos nossos filhos, os momentos que a gente viveu verdadeiramente. Então, que vocês possam pensar em tudo isso e que os Estados Unidos é um país de imigrante. Nós acabamos que não falamos muito sobre a nova administração do Donald Trump. Verdade. Mas... fica para o próximo episódio. Mas os Estados Unidos é um país que acolhe. Existem as mudanças governamentais, um país um pouco mais protetor aos imigrantes ilegais, como foi do governo Biden, e agora no governo Trump, aos imigrantes legais, qualificados, as pessoas que realmente têm formação acadêmica, as pessoas que realmente podem vir para contribuir com esse país, com essa economia legal, e de forma legal. Então, o país está aberto, talvez de uma forma ainda muito maior do que estava no governo anterior. Eu também acredito nisso. Porque o governo Trump é da meritocracia, é o governo que ele apoia as pessoas que querem realmente empreender, produzir no país e ajudar o país a crescer. E nós, como imigrantes, eu falo qualificado porque são as pessoas que têm uma formação, uma pessoa que quer desenvolver uma carreira, que tem experiência profissional. É isso que ele quer, pessoas que vêm aqui para contribuir com o país. E a nossa obrigação como imigrante contribuir, a gente está aqui para isso. Exatamente, né? Eu acho que não só como imigrante, se nós brasileiros tivéssemos essa concepção com o Brasil de estar lá e sempre estar contribuindo para a nação... Já seria muito melhor. Já seria muito melhor. O problema é que às vezes a gente como brasileiro, a gente percebe que a gente paga imposto e a gente não vê esse resultado. E aqui já é o contrário, aqui a gente paga e ver os resultados. Então isso é um grande impulsionador da gente produzir e querer pagar imposto e querer contribuir com o país, porque a gente usufrui dos benefícios, né, que o país oferece. Então, se eu puder ter contribuído com a vida de vocês, ter trazido algum insight, alguma informação relevante, eu já estou satisfeita porque já terei cumprido o meu propósito. Ah, que bom, que lindo. E a Renata está no nosso livro também, o nosso livro High Level, Alta Performance em Estudo, Carreira e Empreendedorismo. Ela escreveu um capítulo lindo, bônus para a gente, e agradeço demais também por você estar nesse projeto, que está mudando e transformando, né, muita mentalidade das pessoas, dando um entendimento maior, né, de todo esse processo, seja para estudar, seja para construir carreira, seja para empreender aqui. E é isso que a gente tem, esse propósito que a gente tem com a High Level, é passar informação de qualidade, informação reunida, informação que se complementa. Muito obrigada. Obrigada a você. Sempre por estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda sempre, porque essa conversa aqui é só a primeira de muitas. Esse bate-papo ainda vai fluir para outros, né? Porque eu me sinto muito confortável, parece que eu estou tomando um café com a Renata e a gente vai falando, 2 horas de podcast, mas que venham 4, que venham 6, que você sempre é muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada.